Graça e paz, irmãos. Todos conseguem me ouvir aí? Tem alguém que não está me ouvindo? Se todos estão me ouvindo, significa que a palavra de Deus eu consigo fazer ela chegar até o seu ouvido. Mas do ouvido ao coração, o Espírito Santo de Deus fará isso por nós. Como o pastor disse, nós estamos caminhando numa série de mensagens extraídas no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós chegamos ao capítulo 3. Os irmãos conhecem o capítulo 3 de Atos? Quer que eu relate mais ou menos o que aconteceu, ou eu posso direto no texto? Os irmãos conhecem. Ganharia tempo, porque eu tenho 6 marcas de uma igreja saudável, de uma igreja madura que eu gostaria de compartilhar. Mas eu não gostaria de tomar muito tempo da igreja. Eu baseei 30 minutos. Teria que ficar mais ou menos 5 minutos em cada uma das marcas falando, então o tempo passa muito rápido. Eu não quero cansar os irmãos. Mas vamos ler então 2 versículos extremamente importantes. Atos 3, 19 e 20. Enquanto você vai achando aí, o capítulo 3 de Atos vai relatar, ou ele relata um milagre maravilhoso que aconteceu na vida de um homem que era colocado à porta da igreja, à porta do templo de Jerusalém. Ele era coxo desde nascença, ele era aleijado, e este homem ali, todos os dias ele era levado. A Bíblia não fala quem levava, a gente imagina que deve ser algum amigo ou parente, colocava ele ali, e todas as vezes ele estava ali pedindo as suas esmolas. E neste contexto, o apóstolo Pedro e o João subiam ao templo para orar. Isso é, às 3 horas da tarde eles foram ao templo para orar, e quando eles foram para orar, eles então olham para aquele homem, diz para aquele homem se levantar daquela condição. O homem se levanta e aquele homem então começa a andar. Imediatamente a multidão que viu o milagre acontecer, entraram no templo atrás de Pedro e João e atrás do coxo, que agora não é mais coxo, agora é um homem são, porque Deus o curou. E Pedro então prega a palavra de Deus para aquele povo. Então, de Atos capítulo 3, do verso 1 até o 26, nós vamos escolher algumas marcas de uma igreja madura e saudável, baseado neste contexto. No verso 19 e 20 é o que Pedro diz para aquele povo. O povo de Israel diz o seguinte: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado. Esta palavra parece uma palavra até não muito, uma palavra muito agressiva, mas no contexto Pedro aponta para ele e diz que eles tinham matado o Senhor da vida. E Pedro diz: então faça o seguinte, agora vocês precisam se arrepender, voltar-se para Deus. Irmãos, para falar dessas marcas, eu vou diretamente neste ponto, a fim de que nós possamos ganhar tempo. É muito preocupante e até alarmante que a igreja de Deus esteja perdendo as suas marcas reais. Do século I até agora, alguma dessas marcas tem ficado esquecida na vida de algumas pessoas, de algumas igrejas. Precisamos, gente, voltarmos às Escrituras e viver o que nela está escrito para nós. Precisamos sim viver essas qualidades deixadas por Deus, se de fato somos a igreja de Deus aqui em Mirado, em Ouro Preto, em toda a nossa região. Meu objetivo nessa noite é levar os irmãos
a prática dessas marcas, pois elas são tão conhecidas que você vai sair da igreja, eu já sabia. Tudo que o irmão Ezequias falou, eu já sabia. Eu sei que você sabe de cor e salteado. Mas é a prática dessas marcas que precisam se tornar mais claras, mais evidentes na minha e na sua vida. Saber, você sabe. Você sabe o que é oração? É a primeira marca. Todos nós sabemos o que é oração. Mas deixa eu adiantar aqui. Quantos de nós de fato estamos orando? Ou quantos de nós estamos satisfeitos com a nossa vida de oração? Você poderia dizer agora para Deus: Senhor, estou muito realizado, estou muito contente com a minha vida de oração. Você poderia dizer isso, é verdade? É verdade que a sua vida de oração, você está contente, ou você está dizendo: não, eu preciso melhorar, preciso orar mais? Então veja que todos nós sabemos das marcas nas quais nós vamos meditar, mas o que eu quero é que você e eu entramos na prática da oração. Muito bem, nessa primeira marca, que é a oração, eu não sei se eu fui ensinado assim dentro da igreja onde eu pertencia, mas eu, de um tempo para cá, eu percebi alguma coisa diferente na oração. Então eu queria falar com os irmãos sobre a oração nesse ponto, sobre duas perguntinhas simples e básicas. A primeira: o que é oração? Eles perguntavam na igreja, onde os irmãos têm irmãos que têm 20, 30 anos já de perguntar o que é oração, uma coisa tão simples, né? Segundo, por que devemos orar? Isso é muito simples, mas vamos lá. A oração, presta atenção nisso, igreja, não está limitada, eu fui ensinado assim, mas Deus me ensinou diferente. Não está limitado apenas a uma conversa com Deus. É isso que a gente ensina para as pessoas: vai lá, entra no teu quarto e vai falar com Deus, vai orar a Deus. Mas eu quero dizer para você que a oração não é só isso. Vamos dividir em duas partes. A oração é uma conversa com Deus, mas para completar a oração eu preciso agir de acordo com a conversa que eu tenho com Deus. Eu preciso agir de acordo com essa conversa com Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 6, no verso 11, diz assim: ó Deus, dá-me o pão de cada dia. Imaginemos que você entrou no seu quarto, pediu o pão de cada dia. Foi o segundo passo da oração. Sai do seu quarto, vai trabalhar para você ganhar o pão de cada dia, não é isso? Sim. Ou vamos, se nós ficarmos só na primeira parte, sentados, será que nós vamos conseguir o pão? Vamos tomar muito cuidado com isso. Mas no verso 12, Jesus disse assim na oração: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Muito bem, você orou a Deus, pediu a Deus que ia perdoar a pessoa, alguém que você tem um problema com ela. Segundo passo: sai da sua casa, sai do seu quarto, vai até a pessoa e peça perdão, ou libere perdão para essa pessoa. Assim então, o vosso Pai Celestial também perdoará a vós. Um outro exemplo aqui, quero trazer um exemplo aqui. Deixa eu escolher um dos irmãos, o irmão Mário lá. De repente, alguém aqui da igreja pediu oração para o irmão Mário. Por algum motivo, a igreja está orando pelo irmão Mário. Qual é o segundo passo? Alguém daqui precisa ir lá visitar o irmão Mário. Precisa ir lá saber como é que está o irmão Mário. Precisa descobrir como é que está, irmão. Nós estamos orando por você, e aí? Está dando resultado a oração? Não é muito comum isso, nós não temos esse hábito, mas isso precisa ser praticado por nós. Tá vendo? Nós sabemos o que é oração, mas e a prática dela? Agora, por que devemos orar? O tempo não me ajuda muito, corre muito rápido. Eu quero usar pouco tempo, mas olha, irmãos, o tempo corre muito rápido. Por que eu devo orar? Essa marca no verso 1 diz que Pedro e João subiam ao templo para orar. Falamos o que é oração, eu acredito que você entendeu. Entendeu? Que é oração? Quando pedir oração por alguém, fale com essa pessoa
Você também quer visitar, não é apenas entrar no quarto e orar, não. Também quero visitar, eu quero compartilhar. Quero saber como você está. Para que Deus de fato abençoe esta oração. Não ficarmos apenas numa conversa, mas agir de acordo com a conversa que eu tenho com Deus. Porque eu devo orar? Alguns pontos de algumas pessoas que não têm a mente de Cristo. Eu já conversei com pessoas assim, irmãos, e eles procuram desestimular as pessoas a não orar. Porque eles dizem: a oração não pode mudar a Deus. Não pode. De fato, a oração não pode mudar a Deus. Já viu alguma oração mudar a Deus? A Bíblia diz que Ele é estável. Deus é seguro, é firme, Ele não muda. É a causa de eu e você estarmos aqui, é isso. Você deve agradecer muito a Deus por Ele mudar. E se Ele mudasse, nós já teríamos sido todos consumidos. Deus não muda. Deus não está limitado às minhas orações. Isso também é verdade. Eu oro, Deus abençoa. Se eu não orar, Ele não abençoa. Ele não está limitado à minha oração. Ele pode alcançar pessoas, Ele pode abençoar você, a mim, com ou sem oração. Ele pode fazer isso. E Ele é Deus, Ele faz. Ele não depende se eu oro ou não. Não está limitado a isso. Ele age independente, irmãos, se eu oro ou não. A mão de Deus não está encolhida, como eu estou aqui segurando o microfone. Eu oro, Ele abençoa. Eu não oro, Ele volta aqui e fica nessa posição. Deus também não é assim como algumas pessoas pensam. Ele não depende de mim para abençoar você, e nem de você para abençoar uma pessoa. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Não falta sequer um conhecimento a Deus. Então, por que orar? Se a oração não muda a Deus, se a minha oração não vai resolver, no sentido de que tudo está já dentro de um plano projetado pelo nosso Deus. Então, por que devemos orar? Se Deus já sabe o que eu vou falar. Aliás, Ele já sabe antes de eu falar. Ele conhece as palavras. Ele sabe o que eu vou falar na oração. Já de antemão Ele já sabe. Então, por que orar? Irmãos, quando nós aprendemos isso, nós precisamos entender uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Grave isso para nunca mais você esquecer. De fato, a oração não muda Deus, mas transforma aquele que ora. A oração não muda Deus, mas transforma, ela muda aquele que ora. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos entender que benefício, irmãos, a oração traz para mim e para você. Muitas pessoas não sabem desse benefício, por isso não oram, por isso não participam das reuniões de oração, por isso não se compromete com a oração. A oração, ela é tão benéfica para nós que ela produz na pessoa que ora algumas qualidades. Por exemplo, a humildade, a dependência, uma consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Ela produz relacionamento do adorador, pessoa que ora com Deus. Então, irmãos, isso é muito interessante a gente saber disso, que é comigo que a oração quer tratar, é comigo, que é em mim que ela vai mexer, ela vai transformar dia após dia. A oração mostra que temos intimidade com Deus, relacionamento com Ele. Por isso devemos orar sempre. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 está escrito orar sempre. Diante disso, o que dizer daquela pessoa que não ora? Irmãos, quem não ora
também tem as suas má qualidades. O orgulho. Quem não ora é orgulhoso. Quem não ora é prepotente. Quem não ora está dizendo para Deus o seguinte: eu não preciso de você não. Ele não quer depender, ele não depende de Deus. Quem não ora está dizendo, ou melhor, ele é cheio de si. Aí a gente sempre faz aquela perguntinha clássica: como está a minha vida de oração? Será que de fato essa qualidade deixada, ela está em toda a Bíblia? Eu estava lá no livro no capítulo 3 de Atos, eu peguei no verso 1, essa marca registrada da igreja primitiva. A igreja precisa orar, irmãos. Nós precisamos orar. E é orar de vez em quando, orar só nas quarta-feiras. Aliás, permita que o pastor a fazer um convite todo especial. Quem aqui não sabe que quarta-feira, a partir das 9 e pouquinho, nós estamos aqui orando? Levante a mão. Então, se você sabe, por favor, venha orar. Venha orar. Venha tornar-se, receber, adquirir essas qualidades, a humildade, a dependência de Deus e o relacionamento com Ele. Tem um ditado que diz assim, irmãos, eu coloquei aqui, mas eu não tenho muita certeza de ser esse. Eu vou dizer isso porque eu também ouvi, mas eu não vou examinar a fundo. Então, se você não concordar aqui, nem eu não sei se eu concordo muito com o que eu vou dizer. Que eu peguei de alguém disse assim, muita oração, muito poder. Não viu isso? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se quem escreveu isso estiver certo, então fica aí para você refletir, tá? Se você de fato está orando a Deus pouco, muito ou nada, tá? Vamos para a segunda marca, porque essa nós avançamos já o tempo que eu queria para ela. Dos versos 2 a 7, se você permanecer com a Bíblia aberta, a gente vai encontrar restauração e ajuda ao próximo. O que acontece? Quando Pedro e João, quando eles olham para aquele homem aleijado, eles então pegam na mão e o Pedro pega na mão e levanta. Olha que ajuda maravilhosa. Eu pergunto para você, você conhece alguém que está caído? Caído que eu falo é na vida espiritual, principalmente, e até na vida material. Compete a nós darmos a mão como igreja. Essa era uma marca da igreja. Se você pegar o capítulo 2 ali do verso 42 em diante, o pastor já falou sobre isso, nós não vamos repetir, porque nós já sabemos disso. Essa ajuda ao próximo. O Pedro disse uma coisa interessante para aquele homem: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que Pedro tinha para oferecer para aquele homem? Ele não tinha nem prata e nem ouro, mas tinha o que para oferecer para aquele homem? Ele tinha, irmãos, o poder de Deus nele. Amém. Aí as perguntas, sempre a gente faz aquela perguntinha: e a igreja aqui tem o que para oferecer às pessoas? Você já parou para pensar nisso? O que eu e você temos para oferecer às pessoas? Temos prata, temos ouro? Porque se você pegar a vida do mendigo, a gente acompanha para ver, passa uma hora e fala, está ali pedindo esmola, passa coloca ali um dinheirinho, vai dando dinheirinho, dá uma moeda, e só isso. Lucas disse que ele olha esperando receber alguma coisa. Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus.
eu acredito que eu e você conhecemos pessoas que precisam se levantar e andar. Tem pessoas precisando deste milagre. Às vezes ele tem as pernas para andar, não é nem um coxo, mas a sua mente, o seu coração estão em trevas e precisa da igreja como ajuda, como apoio. Essa pessoa precisa de nós. Talvez até temos prata e ouro, talvez até temos dinheiro para dar para alguém, mas e o poder de Deus? Temos? Precisamos refletir sobre isso. Será que eu e você temos o poder de Deus? Oferecer a pessoa, tirar a pessoa de uma vida estragada e transformar a vida dessa pessoa. O pastor disse hoje na EBD, quem é que Deus vai usar para isso? A igreja, somos nós, eu e você, este canal de bênção na ajuda a estas pessoas. Muitos estão caídos e precisando da igreja de Cristo. Somos a resposta de Deus às pessoas? Uma pergunta. Pedro e João eram usados por Deus. Será mesmo que temos no nosso coração esse desejo, irmão, sincero, de sermos usados por Deus? Você quer ser usado por Deus? Quer ter o poder de Deus? Então nós precisamos tomar essa decisão. Ou a prata, o ouro, ou o poder de Deus. Ou talvez nós precisamos decidir aí o que queremos. Porque às vezes até temos um dinheiro para ajudar alguém. Não é muito, mas temos. Mas e o poder de Deus? Temos. Lembra que o pastor disse na oração? Que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de poder para restaurar pessoas. Irmãos, aqui tem gente caída precisando da restauração, sim ou não? Tem muitos, né? Quem é que vai lá levar? Quem é que vai tirar? Deus está contando com quem? Comigo e com você. Não é com o outro, somos nós. Está sobre nós essa responsabilidade aí, tá? A nossa igreja está oferecendo este poder às pessoas. Eu sei que você sabe disso, como também sei. Essas 6 marcas das quais nós vamos meditar, vou repetir. É muito conhecido no nosso meio, mas qualquer um sabe o que é oração, sabe o que é ajudar o próximo. Mas isso é uma prática. Eu quero que você saia daqui não querendo saber mais, mas praticando mais do que saber, porque eu estou passando aqui é coisa simples, é o beabá, vamos assim dizer. O pastor tem falado muito do arroz e do feijão. O arroz e o feijão, quem não sabe, irmãos, que é o arroz e o feijão. E nós precisamos tanto disso, praticar isso, para vivermos esta realidade. Eu quero ler um texto aqui, e já passar rapidamente para outra marca. Irmãos, eu estou em Gálatas capítulo 6. Só acompanhe aqui, irmãos. Se você pode me ouvir bem, acompanhe aqui. Irmãos, se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a voltar ao bom caminho. Mas façam isso com espírito de brandura e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Olha o verso 2. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades e dessa maneira estarão obedecendo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa que é importante quando na realidade não é, ele engana-se a si mesmo. Cada um deve provar a sua própria conduta, então depois ele poderá se orgulhar daquilo que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com outras pessoas. E o verso 5 chama muita atenção. Pois cada um deve aceitar a sua própria responsabilidade. E eu tenho a pergunta aqui, qual é a responsabilidade da primeira igreja batista em Ibirá, diante de Deus? Se não levar lá fora, saímos daqui e irmos lá, ser suporte, ou dar suporte, para aquele ou para aquela pessoa que precisa de Deus. Até quando vamos ficar esperando, irmãos? Não temos todo o tempo para esperar. Jesus está para voltar. E nós precisamos ser esse canal de bênção em nome de Jesus Cristo. Será que temos responsabilidade com a igreja? Como igreja, que é pensar nos outros, fazer mais pelos outros,
buscar ser suporte para os outros, como nos ensinou Jesus Cristo? Será que de fato, irmão, somos esse suporte? Reflita e procure praticar. Apenas para refletir, não. É para sair daqui e começarmos a praticar. A igreja primitiva praticava, e nós também precisamos praticar a oração e essa ajuda ao próximo. Agora, será que aqui na igreja tem alguém que está precisando de mim, de você? Digo lá fora, mas e aqui dentro? De repente tem alguém aqui precisando. E às vezes na nossa correria, né? Está tão preocupado com a gente mesmo, esquece. Por exemplo, essa semana você orou por alguém aqui da igreja, mas orou mesmo. Dizer, eu estou orando por você. O pessoal pede oração, vamos orar por você. Isso virou um hábito, um costume de não estar orando coisa nenhuma. Então, nós precisamos parar com isso, não estamos orando como deveríamos. Porque Deus estaria trazendo algo tão sério, tão simples, mas que nós precisamos praticar. Eu preciso orar mais pela igreja, pelo ministério. Essa igreja aqui tem um ministério, que é pregar a palavra de Deus, é levar outros ao conhecimento da palavra de Deus. Somos a bênção que as pessoas precisam hoje. Somos, é você que precisa dar a resposta. Dos versos 8 a 10, o texto vai nos contar aí que o coxo, em vez de ir para casa, né, contar a bênção para a família, não, ele entrou no templo e juntou-se com Pedro e com João e grudou nele, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e pulando e louvando a Deus. Isso me ensina uma coisa muito interessante: o louvor a Deus. Este homem está louvando a Deus por aquilo que Deus fez. A igreja de Birá precisa louvar a Deus pelo menos mais uma coisa: por aquilo que Ele é. E eu disse no início, Deus é estável, Ele não muda. Instável somos nós, que mudamos de acordo com as circunstâncias. Deus não. Seja qual for a circunstância, Ele continua sendo Deus. Eu não me recordo agora o texto, mas eu conheço, onde está, Tiago diz que Deus, Ele é o Pai das luzes, em quem não há nenhuma mudança e nem sombra de variação. Não há nenhuma mudança, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E isso, irmãos, louve a Deus por isso, viu? Quando você entender um pouquinho mais a fundo o que é ser estável para Deus, como é importante para mim e para você, de nós não sermos totalmente destruídos. Porque Ele é estável, Ele é permanente, Ele fala, Ele é fiel. Tem um hino aí que diz assim: Deus é fiel a mim. Eu não sei se Ele é fiel a mim, eu sei que Ele é fiel a Ele e a sua palavra eu sei que Ele é. A mim pode ser que eu não sei. Eu preciso estar enquadrado dentro da própria vontade de Deus. Porque não é tudo que eu vou pedir, tudo que eu vou fazer que vai estar de acordo com a vontade de Deus. É questão de ensino, questão de uma interpretação mais profunda, que não é o caso agora. O Salmo 150 é um salmo pequenininho, mas pouco falado. Mas olha o Salmo 150, o verso 2, eu vou ler para você, preste atenção aqui, ó. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Olha o verso 2, aqui está as duas coisas pelo qual nós devemos louvar a Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos, esse é o primeiro. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Isso aqui, irmãos, quando você lê isso aqui, faça que nem eu, Senhor, eu não consigo fazer isso. Quem de nós consegue de fato louvar a Deus pela grandeza de Deus? Aquele louvor que realmente é merecido por Deus. Mas é muito difícil, isso é fácil falar, é até bonito quando estamos cantando, mas a prática do dia a dia, a prática dessas qualidades, dessas marcas, se tornam difíceis. Louvar a Deus pela sua grandeza. Que louvor é esse? O tamanho é o tamanho de Deus, não sabemos nem sequer o seu tamanho. Deus é tão magnífico, tão extraordinário, que por mais que eu expresse o meu louvor, a minha gratidão a Ele, talvez ainda vai faltar, talvez não,
com certeza vai voltar louvor. Sua graça, sua misericórdia são atributos dignos de louvor e adoração do seu povo. Louvar a Deus pela misericórdia de Deus, irmãos, isso deveria ser uma prática assim tão extravagante, toda hora encontrar, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Todos nós somos convocados a louvar a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Deus é estável, nós estáveis. Às vezes tem situação que a gente não quer louvar a Deus, tem situação que a gente não quer glorificar a Deus, a gente nem quer sequer falar em Deus, a gente quer mesmo reclamar, né? Reclamar de quem está ali em cima no poder, reclamar de A, B, C, até quando não cai na igreja e no pastor, tá bom. Às vezes ainda cai na igreja e no pastor. Igreja tal, não é isso, é aquilo, entende? Mas nós precisamos aprender a louvar a Deus em toda e qualquer situação. Se você me disser que está passando por uma situação difícil, eu vou entender, mas por favor, comece a louvar a Deus. Entre na prática desse louvor, irmãos. Comece a praticar, todo mundo sabe, eu sei que você sabe o que é o louvor, eu também sei, mas e praticar isso aí? Esse que é a grande questão, é isso que Deus me chamou a atenção essa semana, a prática disso aí. Eu preciso praticar isso aí, eu preciso louvar a Deus, mas de fato, eu sei que tem situações que é meio complicado. E aqui é outra questão de interpretação, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se em tudo eu preciso dar graça, porque essa é a vontade de Deus, se tiver situação que eu não esteja, esse é o meu modo de vida, não esteja dando graça, posso estar cometendo pecado, porque a vontade de Deus é que eu seja agradecido em toda e qualquer situação. Mas tem uma situação lá, está acontecendo comigo, ninguém sabe, só eu não quero agradecer a Deus por isso não, é muito difícil. Eu me lembro que eu estava tomando um café e fui falar do amor de Deus para uma pessoa. A pessoa disse assim: é porque você não passou o que eu passei. O que é que você passou? Deus matou minha mãe, me levou minha mãe embora, eu não perdoo a Deus porque ele levou ela embora. Uma pessoa dessa, irmãos, falar para ela louvar a Deus, olha a situação que ela colocou, eu disse que Deus tinha matado a mãe dela. E aí? Então existe muita situação que nós seres humanos temos muitas dificuldades, mas como igreja, como pessoa, povo de Deus, essa é uma marca que não pode faltar. Isso não é aqui na igreja, não. Quando eu falo louvar a Deus, eu lembro da irmã Paula. Agora é o momento do louvor. Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Estou falando de uma realidade prática de vida. Você praticar isso aí. E outra, você entende no coletivo, como igreja, pode entender também no individual. Porque, por exemplo, na casa do meu irmão, ele é um cristão, mas nem toda a sua família é. Certo? Então, ele pode e deve adorar a Deus, sim, independente se a minha esposa é, se ela não é, se o meu filho não é crente. Se eu sou de Deus, eu preciso praticar esta marca que é o louvor, né? Quarto, irmão, já esgotei meu tempo aqui, mas vamos lá. Os irmãos aguentam mais um pouquinho aí, mais um pouquinho só, eu sei que é cansativo mesmo, né? Passaram 35 minutos, olha como o tempo voa. Eu com o tempo tenho problema com isso. Unidos no mesmo propósito, é a quarta, unidos no mesmo propósito. É uma marca da igreja, ele precisa estar junto. Lembra que eu disse? O coxo, ele não foi para a casa dele, falou: pai, mãe, olha só, agora eu estou andando. Ele não foi contar essa vez. Ele se apegou a Pedro e João. Isto é, por que isso está registrado na Bíblia? Faça sempre essa pergunta. Por que está na Bíblia? O que eu preciso aprender com isso? Que eu preciso estar junto com a igreja. Pedro e João representavam a igreja. Esse coxo deu um exemplo maravilhoso para nós. Estar junto, unidos. Irmãos, participem dos cultos regulares da sua igreja ou da igreja. Não falte. Eu sei que tem situação que você não vai, hoje eu não vou, estou meio assim, está um pouco frio. Não.
procure participar, venha se agregar, venha juntos. E aqui adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Estávamos em 12 na EBD, eu estou contando agora, que eu tenho certeza que Deus vai multiplicar isso aqui na condição. Por isso eu estou contando. Não contei aqui hoje, não contei, mas a EBD nós estávamos em 12. Melhorou um pouquinho, mas nós precisamos chegar a pelo menos 25 na próxima etapa. Eu preciso de, além dos que estavam aqui, mais 13. Se você que não pôde estar aqui domingo, hoje, domingo que vem, se compromete e vem, eu preciso de mais 13, 25 pessoas aqui aprendendo a palavra de Deus, irmão. 12 é um número bom, né? O número dos discípulos de Jesus Cristo, mas para hoje eu preciso de mais 13. Conto com você, viu? Por favor, venha aprender a palavra de Deus. Convide aquele que não veio. Venha aprender a palavra de Deus, que nós estamos aprendendo aqui, irmãos. O pastor tem dado, vamos assim, desculpa a expressão, mas tem dado um show aqui, no sentido da gente aprender de monte, irmãos. Nós passamos por escatologia, passamos por textos difíceis, como a gente aprende, como a gente cresce. E aqueles que não estão participando estão perdendo. No verso 11 é que fala que esse homem se apega aos discípulos. Esta prática não pode faltar na igreja de Cristo, pois também está escrito assim, João 17, 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tem amado a mim. Esse texto fala de unidade. Unidos a Deus seremos mais fortes, teremos mais força e poder para lutar em prol do Evangelho da graça de Deus, levar outros a conhecer a palavra através da sua palavra. Você está disposto a se unir como corpo de Cristo, a família de Deus, com a finalidade de crescermos juntos como uma igreja saudável, madura e saudável e madura? Depende de cada um de nós. Nós vamos responder. É como se Deus estivesse perguntando: você está mesmo disposto a se unir à igreja? Não esqueça que você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, não falte aos nossos encontros, seja no louvor, seja na adoração, na oração. É o que a igreja precisa viver. Leitura e pregação da palavra de Deus é a quinta marca. Mais uma só depois, tá? Caminhando aí já para... Será que Pedro e João conheciam as Escrituras? Eu fiz essa pergunta para Deus. Simples, né, irmão? Só ler o texto. Se nós pegarmos, por exemplo, do verso 12 até o verso 25, a gente vai ver Pedro falando das Escrituras. Mas por que Pedro estava falando das Escrituras? Será que é como alguns pensam, né? Que eu fui numa determinada igreja, permita aqui, irmãos, vou reproduzir o que eu vi aqui, nunca mais voltei, vou falar o nome. O pregador subiu ao púlpito, a igreja toda em silêncio, ele ficava assim. Ele andava assim. E eu fiquei meio sem entender. Na época eu era novo convertido, não entendia muito. Depois, no final, alguém me disse, eu perguntei, mas por que ele ficou andando? Ficou quase 5 minutos andando. Aí ele estava esperando receber a palavra de Deus. É complicado, irmãos. Então eu quero estimular você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, por favor. Não fique esperando essas revelações, não. Se Deus quiser revelar alguma coisa para você, Ele é Deus, Ele vai revelar. Mas não fique apostando nisso. Sabe aquela pessoa que fica apostando, quando eu estiver bem velhinho, tiver para morrer, eu aceito a Cristo. Sabe isso? Sabe, é umas coisas que eu não entendo às vezes. Eu fico esperando a melhor decisão da sua vida, esperar para o final. É hoje. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Quem não lê a palavra de Deus, quem não estuda a palavra de Deus, vai ficar sem forças para pregar, sem instrução para instruir. Como eu posso ensinar se eu mesmo não aprendi? Simples assim, né, irmãos? Será que Pedro e João conheciam as Escrituras Sagradas? Será que eles liam a Bíblia regularmente? Claro que sim. Ao que tudo indica, eles eram leitores da palavra de Deus. Em destaque no verso 16, os apóstolos tiraram o foco deles, apresentaram Jesus como autor do que aconteceu a este coxo.
saindo da leitura e agora a pregação do Evangelho, uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi isso: o foco não pode estar em mim de jeito nenhum. Eu disse para Deus, nós dois concordamos nisso, eu e Deus, eu e Ezequiel e Deus já concordamos que o foco é Jesus Cristo, irmãos. Tira o foco do pregador, olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus Cristo. Pedro disse assim, estão pensando que foi o nosso poder, a nossa santidade que fez esse homem andar? Não. Esse homem está aqui diante de vocês, são por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o foco da minha pregação. Deve ser o foco da pregação da igreja. Deve ser o foco da nossa pregação. Então nós precisamos fazer exatamente como os apóstolos, tirar o foco deles e levá-lo a Cristo. Pregar e anunciar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Pedro disse, pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conheciam foi curado. A fé no nome de Jesus curou diante dos seus olhos. Também precisamos aprender a anunciar a Jesus, assim como os apóstolos anunciavam. Eles conheciam e sabiam que o poder de Deus não estava neles, mas em Jesus Cristo. Então, se você está pregando para alguém e a pessoa não está ouvindo, saiba que hora ou menos hora o poder de Deus pode trabalhar na vida da pessoa. Foi a Raquel que falou sobre isso no livro dele. A frustração. Você fala, prega, o poder não está em quem prega, está em Deus, que é o autor da vida. Jesus Cristo tem o poder para mudar. Ele que vai mudar a vida da pessoa. O apóstolo Paulo, quando foi ensinar a igreja de Corinto, disse: eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quer dizer, ele foi lá, estabeleceu a igreja e rapou de lá e foi embora. O Apolo foi lá e ficou regando, que é normalmente o serviço dos pastores, né? Alguém planta a igreja e fica um pastor ali regando, às vezes 30, 40, 50, 100 anos sem precisar, para manter o povo de Deus, para manter aquela palavra sobre a oração. Como é que é? Ver se os irmãos lembram que o pastor coloca que é o altar. Como é que é? O altar não pode apagar. O altar não. Quem faz isso muitas vezes? O próprio líder levando a igreja a isso. Muito bem. Deixa eu passar para o último aqui, que é o último: reconhecimento de pecado. Esse é um pouco mais difícil, né? O pastor, falando sobre o livro, ele falou sobre isso, né? Essa era uma característica do Davi: reconhecer o pecado, não esconda o pecado de Deus. Por fim, uma igreja madura e saudável não é aquela que é perfeita. Isso aqui eu escrevi, e se eu errei, o pastor Leandro também errou. Eu copiei tudo isso dele. Copiei do pastor. A igreja não é perfeita, também nem espero. E eu também espero que a igreja seja perfeita. Não aqui, mas que ela seja madura e saudável, sim. Uma igreja que busque em Deus o seu melhor e que de fato quer se parecer com Cristo. É assim que você quer? Você quer uma igreja assim? Então você precisa ser assim. Essa igreja que você quer é uma igreja madura e saudável? Temos falado tanto nisso. Isso está na nossa mente. O pecado deve ser sempre rejeitado pela igreja de Deus. E por quê? Porque o pecado não apenas ofende a Deus, grave bem isso, mas também nos separa dele. A igreja saudável e madura não quer viver separada do seu Senhor. Pelo contrário, ela quer sempre estar atuante e viva em sua presença, sabendo que o pecado é a maior doença entre os seres humanos. Eu sei que todos nós, quando a gente conversa com as pessoas, no meu caso, né, eu trabalho com isso, o câncer é complicado, porque eu escuto as famílias falarem de câncer na hora de um óbito. O pessoal tem um medo dessa doença. É terrível, né? O Júlio sabe disso, pastor. Às vezes corre nessa área e sabe disso. Essa doença é terrível. Mas ela é fichinha perto do pecado. Porque a pessoa pode morrer de câncer e desfrutar na glória. Ou pode morrer de câncer e passar uma eternidade longe de Deus. Aí sim você vai ver. Você não, né? Espero que não, mas aqueles que lá foram verão o quanto é difícil. Muito bem, deixa eu ir para a parte final aqui agora.
disse assim, agora eu vou terminar. Vocês rejeitaram o Senhor da glória. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas pense, tá? Depois eu vou falar os pontos. Tem alguém aqui que está rejeitando a Deus? Não estou dizendo de quem não é, que estou falando dos crentes, irmãos. Será que eu posso estar rejeitando a Deus? Sim, pode acontecer. E nós não estamos rejeitando também a Cristo? É a pergunta que eu coloquei. Aqui eu quero aplicar em nossas vidas.